Olá pessoal, como vocês estão? Espero que bem. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o livro do projeto de leitura 12 livros para 2021, que é o livro de junho, né? Esse livro aqui, A Menina da Montanha, da Tara Westover. E, gente, esse livro aqui, ele tá na minha estante, acho que tem mais de 2 anos. Tem muito tempo mesmo que ele tá aqui comigo. Eu ganhei no meu aniversário de 2018, então julho de 2018 eu acho que eu ganhei esse livro. E ele tava aqui na minha estante, eu não sei por que eu não peguei, eu não sentia de ler, né? Não tava sentindo. Só que no começo do ano, em janeiro, eu comecei a me organizar para poder fazer esse desafio de 12 livros, um em cada mês. E aí eu peguei esse aqui e falei, vou colocar para junho que tá longe mesmo, né? Mal sabia eu que ia passar tão rápido, mas enfim. Vou colocar para junho mesmo, que eu não tô afim de ler esse livro agora, mas até lá eu leio, até lá eu crio coragem. Mas mesmo assim eu não sabia se eu ia, né? Chegou um momento aí no meio do ano, mês passado, que eu não sabia se eu ia continuar com o projeto, porque eu não coloquei, não terminei de ler o livro do desafio de abril, e do mês de abril e nem do mês de maio. Então eu fiquei, caramba, será que eu vou conseguir continuar com o projeto? Mas alguma coisa falou comigo também, disse, não, pega esse livro, A Menina da Montanha, pega e lê, porque você pode continuar com o projeto, mesmo que você se atrase, né? Coloque depois no canal os livros de abril e maio, pelo menos você vai tentar colocar os próximos certinho em cada mês. Eu falei, tá bom, vou pegar e vou ler. Gente, mal eu sabia que ia ler esse livro em 2 dias. Juro, assim, eu não tava esperando gostar tanto dele. Eu sabia que eu ia gostar, eu já tinha ouvido falar desse livro, a história me interessava, mas assim, sabe aquela vontade de pegar pra ler? Eu não tinha tido ainda. Ainda bem que eu tive há pouco tempo, né? Acho que foi a semana passada que eu realmente. Ah, não, foi quando eu fiz o vídeo do Pozunkov, o último vídeo do Dostoiévski, do projeto de leitura de Dostoiévski. Quem tiver interesse, eu vou deixar o link aqui, lá embaixo também, aqui, né, nos cards. Mas quem tiver interesse lá pra ver, assistir. Nesse vídeo eu falei, eu vou tentar pelo menos voltar com o desafio o livro de junho, né? E consegui. Li em 2 dias, gente. Esse livro aqui realmente foi uma grande, maravilhosa surpresa pra mim. Mas vamos lá pra história, né? Pra o enredo do livro. Bom, gente, a Tara Westover, ela escreveu esse relato autobiográfico e aqui ela conta a história da vida dela desde quando ela se entende por gente. Então, assim, desde a infância dela até a fase onde ela se encontra agora. E ela veio de uma família um pouco inusitada, assim, diferente do que a gente está acostumado. Era uma família de Mormons, ela é a mais nova de 7 irmãos, e ela vivia com os pais e os irmãos nessa montanha em Idaho, nos Estados Unidos. Só que eles eram, como eu disse, uma família diferente, né? Uma família de Mormons, extremamente religiosa, e eles eram o que a gente chama de survivalists. Eles queriam ser, eles eram literalmente sobreviventes mesmo, queriam sobreviver só com o que Deus desse a eles e não queriam depender do governo de forma nenhuma. Então, olha aqui atrás, olha só o que ela disse. Tenho apenas 7 anos, mas compreendo que esse fato, mais que qualquer outro, é o que torna minha família diferente. Nós não vamos à escola. Fui educada nos ritmos da montanha, ritmos em que a mudança não era fundamental, mas cíclica. Todo dia o mesmo sol aparecia de manhã, varria o vale e descia atrás do pico. A neve que caía no inverno sempre derretia na primavera. Todas as histórias de meu pai eram sobre a nossa montanha, nosso vale, mas ele nunca me disse o que fazer se eu fosse embora, se atravessasse mares e continentes e me encontrasse em terras estranhas. Ele nunca me disse como saber que estava na hora de voltar. Então, o que acontece aqui nesse livro? Ela, como ela disse, né, aqui, ela não, eles eram educados em casa, né, eles eram homeschooled, mas até certo ponto, não era de verdade não. O que a gente conhece hoje sobre por homeschooling, né, é uma coisa mais assim séria, levada a sério, onde funciona para grande parte das pessoas que faz, mas para muitas e principalmente para uma família nessa situação,
onde eles trabalhavam dia, noite, noite e dia, para serem autossuficientes, não dependerem do governo, era difícil, era complicado. Porque o pai dela, ele trabalhava nessa fazenda deles, nas montanhas. Então eles que colhiam as frutas, os alimentos e eles trabalhavam estocando gasolina, trabalhavam no ferro velho do pai dela. Tudo que eles faziam, e ela também ajudava a mãe, né? A mexer com ervas, a fazer óleos essenciais, esse tipo de coisa. Então, tudo que eles faziam eram pra a sobrevivência deles. E os pais precisavam da ajuda dos filhos. Então, no começo, a gente vê aqui que a mãe dela até tentou dar, né, educar os filhos de fato. Mas parece que chega no momento que eles desistem. Só para vocês terem noção, eles são tão, assim, contra qualquer dependência do governo que eles são contra a escola por causa disso. Eles não querem depender do governo, eles são contra o governo federal. Então, eles não querem as escolas públicas, né? Não só o governo federal, qualquer tipo de governo. Eles são contra as escolas públicas, por isso que eles têm que estudar em casa. São contra médicos, né? Contra o sistema todo dos hospitais, tudo, médico, tudo. Eles são completamente contra isso. Eles acham que satânico, né, que não é de Deus. Eles são contra, assim, imposto de renda, por exemplo, esse tipo de coisa. Eles são contra tudo isso. Então, eles vivem isolados lá na montanha, com pouquíssimo contato com a civilização, muito pouco mesmo. E, só para vocês terem noção, ela não tinha uma certidão de nascimento. Ela não tinha. Ela nem sabe a data do aniversário dela até hoje. É um momento interessante aqui que ela precisa dessa certidão de nascimento, né? Porque ela quer ir pra estudar, né? Ela quer estudar na faculdade, quer ir pra faculdade. Isso não é spoiler, gente. Aqui mesmo, né? Fala aqui, ó. Aqui ela. Aqui mesmo fala, ó. Terrestre nasceu em Idaho, nos Estados Unidos, em 1986. Graduou-se pela Universidade de Brigham Young. E, posteriormente, foi premiada com uma bolsa de estudos em Cambridge. Então, assim, a gente sabe que ela conseguiu estudar, né? Que ela conseguiu sair dessa vida das montanhas e ir pra fora, inclusive do país, para poder estudar. Mas essa situação dela ter que conseguir a certidão de nascimento dá até uma agonia, assim, que ela precisa da certidão de nascimento para se inscrever para conseguir, né, se inscrever na faculdade, esse tipo de coisa. Mas ela não tinha certidão, a mãe dela não lembrava quando ela nascia, a avó dela achava que tinha sido uma data, a mãe dela achava que tinha sido outra, o pai dela achava que tinha sido outra. Então ninguém sabia a data que ela nasceu, no final das contas ela teve que escolher uma data, né? Mas ela conseguiu a certidão de nascimento dela, fazer os documentos dela, eles nunca tiveram nenhum documento, né? Enfim. Então, assim, só pra vocês terem noção de como é que era complicada a vida, né, dessas crianças. Eles eram o que eles conheciam. Ela não. O que eu acho legal desse livro é que ela não conta a história dela reclamando. A gente, inclusive, ela escreve tão bem que a gente sente o que é ser uma criança nesse momento, nessa situação, nessa circunstância, achando que aquilo é o que é mesmo, achando que aquilo é o correto, né? Ela escreve assim, nossa, de uma forma brilhante, de verdade. Ela faz você se sentir uma parte daquela família, como se você fosse parte mesmo daquilo, você está sentindo tudo que ela está sentindo. E olha só que interessante, né? Eu comentei que o pai dela é completamente contra o governo, né? Esse tipo de coisa. Aí olha que interessante aqui essa passagem, tá na página 30. Mamãe não queria ser parteira, tinha sido ideia de papai. Mais uma jogada para ter autossuficiência. Não havia nada que ele odiasse mais do que depender do governo. Uma vez, papai falou que ficaríamos totalmente livres do sistema. Tão logo ele conseguisse juntar dinheiro, iria construir uma adutora para trazer água da montanha e depois instalar painéis de energia solar na fazenda inteira. Assim, teríamos água e eletricidade nos últimos dias, né, o fim dos tempos, o fim dos mundos, quando todo mundo estivesse bebendo água de poças e vivendo na escuridão. Mamãe era entendida em ervas e podia cuidar de nossa saúde. Se aprendesse a ser parteira, seria capaz de trazer ao mundo os netos quando fosse a hora. Então o pai dela queria que a mãe dela fosse parteira. Exatamente por isso. Ah, não, porque assim, a gente tem que depender zero não pode ter médico, não pode ter, mesmo que não, imagina se a parteira daqui que faz os nossos partos, os nossos filhos não puder mais. Ai, pelo menos a gente tem você, né, a mãe dela, para poder fazer os partos dos nossos netos. Porque seriam muitos netos, né? São 7 filhos.
Então, entende como é que é? Assim, era muito... Eles realmente queriam ser completamente autossuficientes. O pai dela falava, né? Enquanto todo mundo estiver aí lascado no fim dos mundos, quando tudo acabar, quando o mundo praticamente acabar, né? Apocalipse, aí a gente vai estar bem, a gente vai ter gasolina, vai ter energia, vai ter água, vai ter comida. Eles tinham tudo preparado para viver, caso tudo desse errado. E ele fala, né? Ah, todo mundo vai se dar mal, menos a gente. Chega a ser engraçado algumas partes desse livro, assim. Eu gostei da forma como ela colocou algumas coisas, né? Achei que foi muito respeitoso com a família. E claro que a gente, às vezes, em alguns momentos, a gente fica com raiva do pai dela e tudo mais, né, da mãe. Mas é muito emocionante também. Tem alguns momentos aqui de relacionamento pai-mãe, pai-filha, mãe-filha, que eu me emocionei. Eu chorei bastante nesse livro, gente, inclusive. Eu passei esses 2 dias aí chorando, né? Rindo, chorando. Às vezes eu ria, às vezes eu chorava. Então, foi muito bacana. Mas assim, continuando nessa questão de como eles eram contra médicos, olha isso. Olha o que acontece aqui nessa situação, ó. Ela tá falando que tá com dor de cabeça, né? Pra um amigo, e o amigo pergunta, mas ela não quer tomar o remédio. Aí, ó. O que você acha que vai acontecer se você tomar as pílulas? Aí ela fala. Ela fala não, ela pensa. Eu não respondi, não sabia o que iria acontecer. Mamãe sempre disse que remédios de médicos eram um tipo especial de veneno, que nunca deixa o corpo e vai corroendo por dentro devagarinho pelo resto da vida. Ela me falou que se tomasse um remédio hoje, mesmo que eu só tivesse filhos dali a 10 anos, eles poderiam nascer deformados. E olha que a gente tava falando de dipirona. Entendeu, assim, como eram as coisas? Tem alguns momentos muito pesados aqui nesse livro, de situações horrendas, de acidentes horrendos, e que a resposta era, leve pra sua mãe, que a sua mãe vai cuidar. Uma coisa assim, queimadura, coisa enfiando na perna, acidente de carro, cabeça aberta, e tudo isso, leva pra sua mãe que a sua mãe resolve. A gente não pode ir pra médico, a gente não pode defender o sistema, de nenhuma forma a gente pode depender do sistema, então tudo, né, Deus está do lado da sua mãe, era principalmente isso que o pai dela falava, né, Deus está do lado da sua mãe, Deus trabalha pelas mãos da sua mãe para que vocês, né, fiquem bem. E se não der certo é porque Deus não quis. Então, é basicamente assim, né, a visão que eles têm. Mas o livro, gente, é espetacular. Ela escreve de um jeito que você entende a família dela. Eles têm o que eles acreditam ser certo, né? Eles acham que aquilo é certo, eles acreditam naquilo. E ela não conta, o livro ela não passa pra gente como se ela tivesse acusando a família de alguma coisa. E olha que tem coisas pesadíssimas aqui. Momentos abusivos, né? Fortes, inclusive um dos mais fortes é dela com o irmão. Eu não quero falar demais aqui, eu não quero dar spoilers, porque uma das coisas mais gostosas desse livro é ler e ir descobrindo com ela, né? E passando por ela, por todas as experiências de vida dela, isso é muito legal. Claro que tem partes pesadas, essa parte aí do abuso, né, com o irmão dela mais velho, é uma coisa pesada, mas não é aquele pesado que você vai largar o livro e não vai querer ler mais. Você vai querer continuar a ler e ir até o final, que nem eu li em 2 dias, só porque eu trabalho, daí foi durante a semana. Então, assim, mas eu quase não dormi lendo esse livro. Mas apesar dessas cenas, né, tensas, tem cenas engraçadas, tem cenas leves, tem cenas emocionantes, tem cenas muito bonitas. Então, realmente é um memoir, assim, ela escreveu esse livro querendo contar a experiência de vida dela, né, experiência de como é que foi ser criada numa família mórmon, nas montanhas, praticamente longe de qualquer tipo de civilização. Mas assim, eu achei que foi muito bonito, que ela teve respeito pelos pais, né? Claro que em certos momentos ela demonstra, assim, insatisfação com a forma que ela foi criada, mas quem não demonstra isso, né, com os nossos próprios pais, claro, a gente já reclama de tudo, então assim, ela também fez a mesma coisa, só que com muito respeito. A história, no geral, é isso, é a história dela, né, essas situações desde da infância, adolescência, até ela decidir estudar, né, realmente estudar, sair de casa e estudar.
E a gente acompanha essa trajetória inteira. O relacionamento com todos os irmãos, né? Os pais, os avós, também é muito interessante. E ela descobrindo a vida, descobrindo o mundo. Uma das coisas mais interessantes é ela descobrindo coisas simples, assim, tipo, lavar as mãos, né? Que o pai dela falava que assim, não precisava lavar a mão depois de ir ao banheiro, porque ele ensinava os filhos a fazerem as necessidades no lugar correto, não nas mãos. Então, ó, o tipo de coisa, a avó dela ficava furiosa, ficava, mas essa menina não lava as mãos? Aí o pai dela, por que ela precisa lavar a mão? Se ela faz as necessidades dela, ela não faz na mão. Então, assim, esse tipo de coisa que ela foi tendo que se adequar à civilização. Porque ela era daquele jeito também, ela pensava igual ao pai, né? Porque ela foi criada pelo pai e pela mãe. Então, assim, gente, vale muito a pena a leitura. É um livro extremamente gostoso. Claro que tem as partes mais pesadas, mas é muito gostoso. Muito bem escrito. Ela escreve de uma forma, gente, assim, maravilhosa. Eu adorei esse livro. Super indico pra todo mundo ler. Tô indicando, inclusive, vou emprestar pra uma amiga minha. Quinta-feira agora, vou sair com ela, vou emprestar com ela, pra ela. Porque eu acho que ela vai adorar, eu acho que todo mundo vai adorar. E depois que ela terminar e me devolver, eu vou emprestar pra outras pessoas também. Porque, assim, adorei. E achei muito importante. É uma leitura muito, muito importante mesmo. Mas é isso, gente. Livro de junho pro projeto de 12 livros para 2021 foi. Agora vamos continuar. Vamos continuar e vamos postar os que eu não postei ainda, né? Vamos terminar a leitura e vamos aí. Rezem por mim, que vai dar certo. Mas é isso, gente. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.